Boa tarde, estamos ao vivo direto do Rio de Janeiro. Eu sou Daniele Santos. Boa tarde, eu sou Rodrigo Oliveira. Hoje é o último dia do CONAF e você confere agora os destaques do Jornal do Almoço. E os debates da manhã seguiram num ritmo bem acelerado para que os delegados tenham tempo de apreciar as dezenas de teses e propostas que ficaram para este último dia. Confira na reportagem. Os delegados voltaram ao plenário agora cedo para análise de mais 35 teses e propostas que foram aprovadas pelos grupos de trabalho. Eles retomaram as votações com análise de uma tese que questiona as atividades concorrentes do cargo de auditor fiscal e propõe medidas para coibir o desvio de função. Em seguida, foram votadas as propostas de alteração estatutária. Os delegados deliberaram sobre duas propostas que tratam das regras eleitorais do sindicato no que diz respeito às votações por meio eletrônico. A primeira, sobre a abertura do sigilo do voto na internet, foi rejeitada. A outra proposta, sobre a inclusão de dispositivo prevendo a contratação de uma empresa por licitação para emitir laudo técnico atestando a segurança das votações pela internet nas eleições para os cargos da DEM e do Conselho Fiscal Nacional, foi aprovada. Após a análise dessas duas matérias, os auditores iniciaram a discussão de uma proposta que busca instituir o segundo turno nas eleições do sindicato, sempre que houver mais de duas chapas concorrendo à diretoria executiva nacional. Como vocês viram aí, o repórter Ricardo Cassiano acompanhou de perto as votações e ele continua por aqui e vai trazer mais detalhes. Boa tarde, Ricardo. Quais os destaques desta manhã? Olá, Rodrigo. Pois é, nós informamos aí, na última parte da matéria que nós acabamos de assistir, que essa votação sobre o segundo turno das eleições para os cargos da DEM também foi apreciada hoje no final da manhã. Essa, com certeza, foi a principal proposta de todo o CONAF, das propostas de alteração estatutária que foram analisadas, até porque ela tem reflexos já para as eleições do ano que vem, da nova diretoria da DEM. E ficou decidido, então, que sim, essa proposta foi implementada, vai ser modificado o Estatuto do Científico Nacional para que haja, sim, votação em segundo turno sempre que tiver mais de duas chapas concorrendo à DEM. Portanto, essa decisão já com reflexos para 2018. Também foram aprovadas outras 4 propostas, rejeitadas duas. Uma das que foi aprovada diz que a DEM deve apresentar uma proposta de aplicação de receitas extraordinárias que será submetida tanto ao CDS, ao Conselho de Delegados Sindicais, quanto às delegacias sindicais, ou melhor, quanto à Assembleia Nacional, para que haja um controle maior transparência dos recursos que são provenientes de verbas extraordinárias. Por exemplo, os honorários de sucumbência. O sindicato também deve fazer essa outra proposta. O sindicato deve fazer uma lista tríplice para o cargo de secretário da Receita Federal do Brasil. Essa lista que deverá constar no estatuto, essa previsão de que o sindicato faça essa lista deverá constar no estatuto, e isso ocorrerá sempre em ano eleitoral, de forma que essa lista possa ser encaminhada aos candidatos à presidência da República. E juntamente com essa lista, a DEM também encaminharia um documento, um caderno com propostas de aprimoramento do sistema tributário brasileiro e também de melhoras de gestão da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tudo isso em ano eleitoral para ser entregue aos candidatos à presidência da República. Também passou essa proposta. Outra proposta diz respeito aos auditores fiscais que são cedidos a outros órgãos e que não têm previsão de receber assistência judiciária individual, a AJI, assistência jurídica individual, para casos de processos administrativos disciplinares. A partir dessa decisão, dessa proposta que foi aprovada pelo CONAF hoje de manhã, todos os auditores cedidos vão ter também à disposição, os filiados vão ter à disposição assistência judiciária individual para esse tipo de processo. Portanto, essa é a pauta das propostas de alteração estatutária, e também foram aprovadas algumas teses. Vamos passar rapidamente por elas aqui. Uma das teses aprovadas fala sobre as atividades concorrentes, o desvio de função, que essa tese combateu, inclusive falamos disso mais cedo. Outra falou sobre a criação de um fórum anual para o debate do imposto de renda pessoa física, e esse fórum seria presidido pela Diretoria Executiva Nacional. Também houve teses que falaram sobre reformas necessárias no modelo de administração tributária, sobre a necessidade da DEM fazer estudos para redução no número de superintendências regionais, exatamente para dar mais valorização ao cargo de auditor fiscal, diminuindo os cargos de chefia. E por último, também foi aprovada uma tese que prevê mais transparência nos processos de seleção interna promovidos pela Receita Federal. Nesse processo inclui, por exemplo, a indicação de conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Foram definidas outras
2 comissões, né, de manhã? Isso, Daniele, já tinha sido discutido desde o primeiro dia, né? Se abriu inscrições para os auditores fiscais que tivessem interesse em participar tanto da comissão para a elaboração da Carta do Rio de Janeiro, esse documento que vai consolidar todo o entendimento dos auditores fiscais e será apresentada à sociedade, né, contendo reivindicações e o posicionamento da classe. Vai ter 6 membros, essa carta já está definido, e essa comissão, né, que vai elaborar a Carta do Rio de Janeiro, e também a outra comissão é a comissão de sistematização, é aquela que vai consolidar todas as teses e propostas de alteração estatutária que foram aprovadas pelo CONAF em um documento que vai ser encaminhado depois à comissão organizadora para que esses documentos sejam disponibilizados para toda a categoria. Eu volto com você, Daniele. Obrigada, Ricardo. Bem, a gente vai fazer agora um intervalo breve e volta já. Os auditores fiscais têm como uma de suas atribuições manter a arrecadação do sistema previdenciário, garantindo a sobrevivência desse sistema e a aposentadoria de milhões de brasileiros. Os auditores fiscais, através de orientações à população, contribuem para a redução de erros em declarações e recolhimentos, dando mais celeridade e segurança aos processos. Os auditores impedem que o Estado tenha perdas na sua arrecadação tributária e previdenciária, evitando fraudes por meio de análises dos processos de restituição e compensação de tributos. Em 2016, os auditores fiscais foram responsáveis pela arrecadação de aproximadamente 350 bilhões de reais relativos a receitas previdenciárias, o que corresponde a cerca de 90% do total de receitas previdenciárias arrecadadas no país. Somente em 2015 foram levados à cobrança judicial aproximadamente 58 bilhões de reais em tributos previdenciários, cerca de 1/3 do que o governo federal alega ser o déficit da Previdência Social. Desse total, 50 bilhões e 400 milhões são fruto de fiscalização intensa nas 100 maiores empresas devedoras da Previdência Social. Auditores fiscais da Receita Federal, trabalhando a favor da sociedade, a favor do Brasil. Olá, estamos de volta, agora 1h29. E olha, as últimas horas de trabalho continuam intensas. Os delegados saíram para o almoço agora há pouco e voltam daqui a mais ou menos 1 hora, às 2h30, daqui a pouquinho. Então, até o encerramento das atividades, previsto para as 7 da noite, os delegados vão ter apenas uma pausa para o café, que vai ser entre 5 e 5h30, Dani. Rodrigo, olha, e o dia de ontem também, que deu início às deliberações, foi marcado por uma agenda bastante produtiva. O relógio durante as votações é fundamental. Cada autor das teses e propostas tem até 3 minutos para defender sua ideia. Os delegados têm 2 minutos para fazer um encaminhamento favorável e contrário. A gente entende que a mesa e o plenário devem fazer um esforço para a gente respeitar o esforço dos colegas e conseguir apreciar todas as matérias. E para isso a gente realmente não pode exorbitar dos prazos estabelecidos pelo regimento. É através de um aplicativo que os delegados realizam a votação. É simples e rápido. Basta escolher as opções a favor, contra ou abstenção, que o resultado sai em poucos minutos. O aplicativo é de simples operacionalização, deixou de ser necessário carregar todos aqueles papéis, ficou muito mais fácil realizar buscas, trabalhar todas as teses e alterações estatutárias propostas. O aplicativo realmente facilitou muito, inclusive especialmente o voto também. Durante a manhã foram aprovadas 4 teses e 4 propostas, e uma proposta foi rejeitada. Uma das alterações estatutárias aprovada foi a que prevê que o sindicato combata uma brecha no regimento interno da Receita que prevê a instauração de PAD fora do âmbito da Corregedoria. O autor da proposta defende que esse procedimento nas unidades possibilita perseguições, especialmente quando a categoria está em estado de mobilização. Então essa proposta visa dizer que, em caso de perseguição, o sindicato vai agir, a categoria está unida para agir e tomar todas as medidas, inclusive judiciais, no âmbito penal, administrativo e civil, para que esse mau colega que tem agido com o intuito de perseguir, seja devidamente punido. Já à tarde, entre as matérias aprovadas estão a tese que propõe a autoridade do auditor fiscal nas operações de combate ao contrabando, descaminho e repressão em zona secundária.
E foi aprovada também a proposta que prevê alterações no Estatuto do Sindifisco Nacional pelo Conselho de Delegados Sindicais, mas mediante aprovação prévia de 30% das DSs. Hoje, o CDS pode fazer análise de alterações do Estatuto, sem passar pelos filtros das delegacias sindicais. Olha, e essa edição fica por aqui. Mais tarde, logo após o encerramento da plenária, por volta das 19 horas, eu e a Dani esperamos vocês para o último Jornal do CONAF 2017. É isso aí, nós preparamos uma edição especial que vai ao ar por volta das 7 da noite. Por isso, não perca as últimas notícias do evento. Obrigada pela companhia e até lá. Até lá.